Olá, sejam todos bem-vindos ao curso profissionalizante de gestão da produção industrial. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vocês de ter entrado em nosso site e ter feito a matrícula para estar realizando as nossas videoaulas no dia de hoje. Ok? Meu nome é Felipe e eu vou ministrar uma parte das aulas de gestão da produção industrial para vocês e a outra professora que vai estar dando sequência após esse meu desfecho é a Carolina Toni. Tá? Vamos conversar um pouquinho então a respeito do nosso curso e qual é a nossa metodologia de ensino. Todo o nosso curso ele funciona de uma maneira online. Talvez nem todos vocês estão familiarizados com isso, por isso eu vou dar algumas explicações a vocês para vocês terem acesso e saberem como funciona isso da melhor maneira possível. Vocês vão ter uma parte das aulas através de videoaulas e a outra parte vocês vão ter através do acesso ao material virtual que está no nosso ambiente virtual do aluno. Você vai entrar em nosso site, você vai ver um link na nossa barra de navegação chamado AVA. Você vai clicar nele e você vai baixar o livro que vai ser a nossa diretriz de acordo com o nosso curso. Ok? Bom, inicialmente, no nosso curso, nós vamos começar a falar um pouco sobre organização, sobre o que é a administração e alguns outros assuntos peculiares sobre a produção em si, ok? Então vamos logo para o nosso primeiro slide para nós darmos sequência, então, à nossa aula. Então vamos observar aqui o slide. Nós vamos falar agora um pouquinho então, sobre a organização. Tá? Nós temos alguns conceitos, que é a organização que a gente vai falar agora, a administração e as atividades das organizações. Ok? Bom, então nós temos aqui o nosso primeiro conceito, que são as organizações. Organizações, podemos dizer então, que é um conjunto de pessoas que trabalham para um propósito em comum, para um objetivo comum. E hoje as empresas elas são assim. É um conjunto de pessoas que são organizadas para atingir um certo propósito, uma meta ou um objetivo comum. Hoje em dia, nós vivenciamos as organizações em todos os lugares, em todos os ambientes em que nós vamos. Se nós vamos a uma igreja, por exemplo, lá nós temos um conjunto de pessoas que estão lá para um propósito comum. Então nós poderemos chamar que esse conjunto de pessoas forma também uma organização. As organizações também estão presentes quando nós levantamos, quando nós nos deitamos, através dos objetos que nós utilizamos. Cada objeto que nós utilizamos, eles são feitos por uma empresa. E essa empresa se organiza de tal maneira para atender os nossos propósitos, né? Ou para atender os seus objetivos. Vamos lá para o nosso slide novamente. Bom, vejamos. As organizações, elas se dividem em três tipos de setores. Nós temos o setor primário, nós temos o setor secundário e o setor terciário. Vejamos bem, o setor primário, ele está incumbido a produção agropecuária, a produção de grãos, digamos que seria de onde vem a matéria-prima para que nós podemos processá-las dentro das indústrias. Onde nós iremos produzir dentro das indústrias, então nós utilizaremos essa matéria-prima que vem do meu setor primário. Também nós temos, como já foi dito, o setor secundário. Vejamos aqui no nosso slide, né? O setor secundário geralmente são indústrias da área metalúrgica. Essas indústrias, como a gente escreveu aqui, elas são montadoras de automóveis, montadoras de eletrodomésticos de linha branca, fundições e demais organização em que a maior parte da matéria-prima é composto por metais. Bom, conforme então a gente falou, esses metais eles vêm lá da indústria primária e agora eles caem aqui na indústria secundária. Uma outra linha das indústrias secundárias, conforme nós vamos ver aqui no slide, são as indústrias de área alimentícia. Entramos então nos fabricantes de massa, biscoito, doces, sorvetes, indústrias de beneficiamento, indústrias de laticínios, frigoríficos e algumas outras
indústrias também. Então, o agropecuarista, ele está lá no seu setor primário, ele vai vender o seu gado para a indústria do setor secundário, que vai abatê-lo, que vai processá-lo, transformá-lo em carne e levar isso para as nossas mesas. Agora, essa parte de serviço de venda, essa parte de serviço de marketing, ela já cai no setor terciário. Que o setor terciário nada mais é do que os meus serviços que eu estou oferecendo na maneira de trabalho para uma empresa, ou enfim, para as outras pessoas. Vejamos aqui no slide, então, alguns exemplos que nós temos desse setor terciário. Temos os serviços empresariais, os serviços comerciais, que são as lojas de atacado, varejo, serviços de manutenção e reparos, também os serviços de infraestruturas, que inclui a comunicação, o transporte, a eletricidade, a telefonia, água e esgoto, né? Então, na nossa cidade, nós temos o coletivo que nos faz o nosso transporte de um local para outro. Ele também é considerado, então, uma empresa do setor terciário, porque ele está nos fornecendo o serviço de transporte. O nosso sistema de saneamento que nós temos em nossa cidade também é um exemplo claro do serviço terciário. Então, continuamos aqui no nosso slide. É importante também a gente ver aqui os serviços sociais e pessoais, entre restaurante, cinema, teatro, saúde e hospitais. Também, no nosso slide, o serviço de administração pública inclui a educação, o policiamento, a saúde e demais. Bom, falando um pouquinho agora da administração, vamos pular essa etapa das organizações e falar sobre a administração. O que é a administração? É você coordenar, você planejar algo para que você obtenha um sucesso final, para que você tenha um bom resultado final. Vejamos novamente aqui no nosso slide que ele está ajustado de uma maneira um pouquinho melhor aqui para a gente compreender. Nós temos a função do ciclo da administração de planejar, controlar, organizar e liderar. Pois bem, o que seria esse planejar? Eu tenho os objetivos da minha empresa, eu tenho a missão da minha empresa. Então, se o meu objetivo hoje é ser o maior exportador de grãos, o maior exportador de frutas, enfim, eu vou fazer um planejamento, né, com certas ações, com certas ferramentas para que a minha empresa ela se torne capaz de poder exportar, né, de poder vender este meu produto. Então nós temos essa função de fazer o planejamento inicial, o que eu vou fazer, o que eu devo traçar, quais são os objetivos para que eu mantenha então um resultado legal dentro da nossa empresa. Dentro dessa função planejar, nós também temos a função de liderança. Para que todas essas ideias elas sejam postas em prática, que foram criadas lá no meu planejamento, eu preciso ter alguém para liderar essas ideias dentro da minha produção. E geralmente esse é o meu encarregado, esse é o meu líder, que ele vai se tornar um mediador entre a gerência, né, entre as pessoas que colocam esse planejamento para a gente, e as pessoas que de fato vão estar executando essas ideias. Então essa é a função também do líder, ser esse mediador. Aí nós abordamos então a função de liderar. Nós também temos a função de organizar. O que seria essa função organizar? Manter as pessoas organizadas, cada um em seu setor, em cada um em sua função, para que elas possam desenvolver a capacidade máxima de estar efetuando sim a sua função. Né? Organizar também todos os processos produtivos para que nós não tenhamos percas, para que nós não tenhamos falhas durante esse percurso e que todas as pessoas possam trabalhar de maneira alinhadas e fazendo da melhor maneira o seu serviço também. Aí, novamente, entra a questão de liderar, da liderança do líder, fazer com que essa organização ela seja
capaz de ser montada dentro do nosso ciclo produtivo. Também temos a função controlar. O que seria essa função em específico? Né? Vamos falar sobre a qualidade. Nós temos dentro da nossa cadeia produtiva sistemas e ferramentas que avaliam a qualidade desse meu produto. Então eu tenho que fazer um controle dessas ferramentas para que eu possa obter uma informação e que isso pode me auxiliar, identificando talvez um novo problema, ajustando algumas linhas que nós temos dentro da nossa produção e novamente estar fazendo um novo planejamento para que tudo isso seja ajustado. Ou ainda controlar pode ser entendido com a função que vai certificar de que tudo isso que nós estamos fazendo vai estar de acordo com um objetivo ou com a função planejar que foram impostas para nós desenvolvermos dentro da nossa cadeia produtiva. Vamos avançar aqui novamente no nosso slide. Bom, aqui temos as atividades das organizações. A função produção, ela é o carro-chefe sim para que a gente produza. Mas fora disso aí, nós temos as funções administrativas peculiares dentro da empresa, que também são de grande importância para que todo esse trabalho seja desenvolvido de maneira adequada. Nós temos, conforme nós vimos no slide, as funções mercadológicas. O que seria a função mercadológica hoje? Nada mais do que o nosso plano de marketing. Né? O que nós vamos fazer para conseguirmos vendermos mais, ou para a nossa marca ela estar em evidência o tempo todo. Temos um exemplo de atividade mercadológicas bastante vista, a Coca-Cola, que toda vez que você liga a TV, você só pela musicalidade da propaganda, você já identifica que estamos nos referindo da Coca-Cola. Essa, então, é uma das atividades que a Coca-Cola utiliza e uma ferramenta com uma força muito grande na questão da divulgação do produto, da divulgação da marca também. Vamos seguir aqui no nosso slide. Nós temos as atividades contábeis. Bem, o que seriam essas atividades contábeis? Seria toda a parte de custos dentro da empresa, né? Questão de impostos que são cobrados quando nós estamos na cadeia produtiva, quando nós estamos processando um produto, ele sai com um determinado imposto, um determinado produto. Isso cabe à função de contabilidade dentro da empresa de estar realizando esses processos. Vejamos aqui no slide novamente. Nós temos a contabilidade financeira, que ela abrange, enfim, todo o departamento de finanças dentro da empresa. Quer dizer o quê? Pagamento de funcionários, custos sobre marketing e propaganda, custos sobre novos empreendimentos, e também temos a contabilidade geral dentro das atividades contábeis. O que seria essa contabilidade geral? Hoje nós chamamos os responsáveis essa contabilidade a nível gerencial de controllers. O que seriam esses controllers? Eles assumem a função gerencial de estar absorvendo todos os dados que são gerados pelas outras atividades dentro da atividade contábil e fazendo certos relatórios, obtendo certas informações para que com isso eles consigam tomar as suas decisões de uma maneira mais eficaz e de uma maneira mais rápida quando surge algum imprevisto, né? Ou quando surge alguma outra adversidade que não esteja seja esperado por eles. Bom, vejamos aqui também as atividades de gestão de pessoas. Hoje, dentro das organizações, as atividades de gestão de pessoas está ligada com a parte de
recrutamento, de seleção, enfim, e as rotinas trabalhistas. Nós temos também as atividades logísticas dentro das atividades da organização. O que seriam essas atividades logísticas? Vai desde o recebimento, então, que nós temos da matéria-prima, né, a parte de estocagem dela, a parte de transporte dessa matéria-prima, mas a logística ela não pode ser entendida apenas como uma questão de transporte de mercadorias, e sim também como um transporte de informações, de processos que o produto ele passa para chegar até a sua produção final, até a parte de estocagem, a parte onde ele vai ser passado para os consumidores. Então, logística a gente tem, que é desde o recebimento da matéria-prima, desde todo o processo de informação que isso tem de ser gerado para que o produto ele mantenha uma sequência na minha cadeia de produção até a hora que ele sai, né? Até a hora que ele vai para a nossa mesa, vai para os seus consumidores. Voltando aqui para o slide, nós temos atividades de produção, ou o que seriam atividades de produção. Essas atividades de produção também podem ser vistas como as atividades de operação. Nós temos que as atividades de operação ou as atividades de produção é todo aquele processo que acontece de fato na hora que nós estamos processando o nosso produto. Então nós temos uma peça de carne que chega na nossa linha de produção e nós vamos começar a fazer determinados cortes nessas peças. Isso aí é uma parte da atividade de operação, da atividade de produção. Após fazermos esses cortes, nós vamos colocar essa peça de carne em uma máquina, que ela vai talvez efetuar um corte em bifes, ou enfim, algum outro tipo de corte. Então, esse é um outro processo de operação. A parte de embalar essa carne é um outro processo de operação também, até o ponto de que ela vai ser jogada em um estoque. E nesse estoque, então, depois a gente volta novamente ao departamento da logística, né, que vai embalar todas essas caixas para ser carregado e chegar na mesa do consumidor, como nós falamos antes. Uma coisa bastante importante também que nós temos que nos atinar são os modelos de transformação. Vamos ver aqui o nosso slide. Esses modelos de transformação é importante a gente lembrar que para haver uma transformação a gente precisa ter uma entrada e uma saída. Então a gente chega à conclusão que nós temos os recursos transformadores. O que são os recursos transformadores? São os colaboradores dentro da empresa, é a infraestrutura da empresa, né, que inclui o arranjo físico, o terreno físico, que inclui as máquinas, que vão dar condições para que todo esse produto seja processado. E nós temos então o produto a ser transformado. Esse produto a ser transformado, então, é a nossa matéria-prima, que pode ser uma barra de ferro, que pode ser uma sucata, enfim, ou até que pode ser um reprocesso que originou através do nosso processo de transformação, né? Não só podemos levar isso em consideração nesse processo de transformação, matéria-prima, coisas palpáveis. Nós podemos entender também que esse processo de transformação pode ser de uma informação. Nós coletamos diversos dados dentro da nossa produção. Temperatura, o tamanho de uma peça, ou o tamanho do nosso produto, a questão da qualidade dele, se ele está saindo apresentando algum defeito ou não, e a gente levantar uma série de dados que sejam pertinentes ao que a empresa ela quer saber. Depois disso, esses dados eles vão ser analisados e através desses dados eu vou ter uma informação. Então, vamos pegar que nós trabalhamos em uma empresa de parafuso e alguns parafusos saem com a dimensão errônea, saem com a dimensão errada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar anotando isso, né, ou de maneira manual ou através de
de algum sistema, depois nós vamos fazer um levantamento e vamos chegar à conclusão, supondo que 30% dos parafusos estão saindo com defeito. Essa seria a nossa informação. E através disso nós vamos traçar todo um projeto para a gente melhorar e que a gente não tenha essa perca de 30% sobre os parafusos que eles estão saindo errados. Né? E voltando a falar então lá da matéria-prima, que também entra dentro desse processo de transformação, nós temos a matéria-prima entrando, ela sendo processada e saindo em forma de produto. E como a gente pode ter, por eventualidade, alguma perca, que geralmente em toda a cadeia de processo nós temos uma perca, ela vai gerar um subproduto. Esse subproduto pode ser vendido ou pode voltar e fazer parte novamente da cadeia produtiva. Vejamos então o nosso próximo slide. Bom, conversando então um pouco sobre a evolução histórica da produção, como que isso se deu origem. A gente pode acompanhar aqui pelo slide que nós temos o primeiro período da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, todo o sistema de produção era feito de maneira artesanal. E com essa revolução, começou a haver a criação de algumas das unidades fabris, né, onde isso começou a ser produzido em uma escala um pouco maior. Essa revolução ela teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. A gente tem a primeira parte dela, que foi a parte do carvão e ferro, onde o carvão era o meio de combustível que fazia essas indústrias rodarem, e o ferro, então, que era a matéria-prima. Após isso, nós tivemos a segunda parte desse primeiro período, que é a parte do aço e eletricidade. Essa segunda parte, ela foi algo de muito importante que aconteceu dentro da Revolução Industrial, pois a gente teve a criação do aço, né, que até então tudo era se utilizado ferro. E com o aço foram criadas novas maneiras de fontes de energia, outros processos para a beneficiação dessa matéria-prima, e até assim gerando produtos que a própria indústria, gerando máquinas que a própria indústria elas iriam utilizar. Antes nós utilizávamos o carvão, então, que era uma energia poluída, que causava muitos resíduos. Agora não, nessa segunda parte a gente tem já o uso da energia elétrica, que é uma energia mais limpa, né? Que é uma energia limpa que ela não causa resíduos. Então, esse foi um dos grandes marcos da Revolução Industrial, que caracterizou o boom, né, das indústrias e da produção de grande escala. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Já nesse segundo período, a gente tem as pesquisas por tentativas, erros e acertos. E é aí que começa a surgir, então, os nomes importantes. Nós temos Taylor, que foi o pai da administração, que o princípio da sua filosofia era o seguinte, que cada funcionário desempenhasse uma função específica para que então ele pudesse obter o máximo de qualificação dentro do seu trabalho. Frederick Taylor, a gente pode dizer que ele foi o criador da escola administrativa científica. Após Taylor, a gente tem uma figura bastante importante que é o Henry Ford, né, que foi o pai da criação do automóveis, né, e uma contribuição bastante importante dele foi a produção móvel, onde os funcionários eles ficavam parados e o produto em processo se deslocava-se para o seu trajeto de montagem. Dessa maneira, então, ele conseguiu diminuir os custos unitários de cada produto. Tanto Taylor, quanto Ford, eles tinham uma ideia focada aqui. Cada trabalhador deveria desempenhar uma função específica. Antes, nós tínhamos que na fabricação de uma cadeira, eu fazia os pés, eu fazia o assento, eu fazia o encosto e eu montava toda a cadeira. Agora não. Agora, eu apenas faço o pé da cadeira, outra pessoa
faz o assento e outra pessoa vai fazer o encosto e outra pessoa vai ficar responsável apenas por estar montando. Então a gente começa a entrar aqui em uma cadeia produtiva em uma escala maior, em uma grande escala, visto que naquela época então a demanda por esses novos produtos que estavam sendo surgidos, principalmente o carro que Henry Ford ele propôs, ele vinha com um custo muito baixo, justamente por essa escala vasta e grande de produção. Voltando aqui ao nosso slide, a gente tem Henry Ford, né, que ele criou alguns parâmetros que podiam ser ensinados de planejamento, liderança, controle, coordenação e organização. Isso, lembra que a gente já comentou quando nós falamos de administração, né? Ele criou a escola que hoje nós chamamos de administração clássica. Também, dando sequência a essa revolução industrial, nós temos o terceiro período. O que foi esse terceiro período? Foi quando a ideia administrativa, de fato, ela se consolidou. A administração científica, ela se consolidou. Não só era visto pela questão agora só de produção, mas também começou a se entrar aqui um caráter psicológico. Então nós temos alguns nomes importantes que entraram dentro das indústrias e puderam constatar que as pessoas elas têm um determinado comportamento e que esse comportamento, se ele bom, ele rende frutos maiores para dentro da empresa. Se ele ruim, ele vai render frutos não muito bons para dentro da empresa. E começou a se perceber então que o fator pessoa, que o fator humano nas empresas é o grande responsável pela qualidade da produção. Temos aqui no nosso slide também o controle estatístico da qualidade, que ele foi desenvolvido para eliminar causas de variações anormais no processo produtivo. Também nós temos aqui a técnica de amostragem de trabalho, que ele estimava a porcentagem de tempo que um trabalhador ou uma máquina se utiliza em cada atividade. Esse processo ele funcionava da seguinte maneira: se cronometrava, fazia uma cronoanálise de todo o trabalho que tinha que ser desempenhado dentro da empresa e pegava-se a pessoa que utilizava o menor tempo, ou enfim, fazia um tempo médio, e ajustava todas as máquinas para andar nessa velocidade média. Então todas as pessoas elas tinham que acompanhar a velocidade das máquinas para desempenhar o seu serviço. Hoje, em qualquer indústria que nós entramos, nós vamos ver esteiras, nós veremos algumas noras que levarão a carne ou que levarão um parafuso, ou que levarão uma bandeja, enfim, ou que levarão o nosso produto para ser processado até a sua saída. E tudo isso tem uma velocidade, e essa velocidade ela é determinada então por uma cronoanálise. E aí que esse fator de tempo ele passa a ser muito importante hoje dentro das indústrias, e isso vem lá da Revolução Industrial, mais precisamente no terceiro período dela, ok? Vamos avançar aqui e analisar os outros slides. Nós vamos falar aqui do quarto período. O que seria esse nosso quarto período? São ferramentas utilizadas com auxílio à tomada de decisões. Nós temos a pesquisa operacional. O que seria essa pesquisa operacional? Eles criam diversos problemas similares com o que poderia acontecer dentro da produção. E com esses problemas similares, eles traçam qual seria a melhor decisão a ser tomada para resolver este problema. Então, quando a gente, na nossa cadeia de produção, na nossa cadeia produtiva, nós nos depararmos com algum problema, talvez a resolução desse problema ele já esteja à mão, justamente por causa dessas pesquisas operacionais. Outro ponto bastante interessante que nós veremos aqui no slide também é a administração de projeto. O que seria?
nós temos aqui que consiste de uma metodologia utilizada para planejar, ordenar, controlar o andamento de projetos de grandes portes. Novamente, nós vemos aqui os pilares básicos da administração, que é controlar, que é planejar, né, que é organizar, para que tudo na realização desse meu projeto saia da melhor maneira possível. Né? Agora, o próximo slide nós vemos aqui, o próximo tópico, desculpa. Programação linear ou método simplex. É um método que utiliza uma sistemática de busca de solução, né, da melhor solução entre um conjunto de possíveis soluções. O que nós vemos aqui? Então eu tenho um problema e eu tenho uma série de soluções que eu possa resolver esse problema. Então eu vou analisar qual é a melhor solução. Como que eu vou fazer uma análise dessa solução? A solução que possa ser aplicada de maneira mais rápida, que me tenha um custo menor e que vai me causar um menor desperdício da minha produção. Tá? Vamos ver aqui o próximo tópico do nosso slide. Nós temos a questão da ergonomia. O que seria ergonomia? Ergonomia é uma palavra grega, né, que a gente tem o significado de regras do trabalho. Né? Então, quando nós falamos de ergonomia, nós podemos assimilar com o SESMIT, que nós temos dentro da empresa Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Então, quando nós estamos realizando o trabalho de uma maneira insegura, então nós não estamos de acordo com a ergonomia da empresa. Ou quando nós estamos trabalhando em uma postura errada, ou trabalhando de uma maneira errada, a gente está, assim, correndo um risco ergonômico também. Né? Vamos para o nosso próximo slide, que vai tratar do quinto período, a qualidade e excelência organizacional. Aqui, nós não vamos falar em questão de qualidade de produto, né, em qualidade da nossa produção, e sim da qualidade da nossa empresa. O que a empresa faz para ela ter uma excelência na qualidade? Desde o recebimento dos produtos, desde uma qualidade dos serviços de atendimento dos seus clientes. Vamos aqui para o nosso slide para a gente analisar. As empresas, elas passam agora a se preocupar com a identificação e eliminação também de qualquer tipo de desperdício. Importante a gente ver aqui o que? Hoje, na nossa cadeia produtiva, a gente tem vários desperdícios que podem ser evitados através de um planejamento, através de uma liderança, de uma organização e de um controle para que isso não aconteça. Então, temos aqui, quando a gente fala de excelência organizacional, é que a empresa também não perca nada. É que a empresa possa aproveitar o máximo dos seus produtos. Se eu tiver alguma perda, eu posso talvez estar reprocessando, né, para que isso volte na minha cadeia produtiva e, claro, também possa gerar mais lucros dentro da empresa. Vejamos aqui o nosso próximo tópico. Nós temos um fator muito importante que foi criado para dar qualidade e excelência organizacional, o ISO 9000, que nada mais é do que um conjunto de normas e padrões que dão uma direção, que ele norteie o que as empresas elas possam fazer dentro da questão de qualidade e da excelência organizacional. Então nós temos que agora a qualidade ela se volta também um aspecto estratégico, né, na prevenção de falhas e ao ataque profundo ao desperdício. Logo, com essa inspeção e controle estatístico da qualidade de nível operacional, isso acabou sendo evoluído rumo à gestão da qualidade total. E essa minha qualidade total nada mais é do que uma qualidade mais estratégica. Vejamos aqui agora o sexto período, que é uma abordagem de coordenação de cadeias de suprimentos. A gente tem algumas ferramentas que nós possamos utilizar. Nós temos uma ferramenta chamada VMI, dentro dessa minha cadeia de suprimentos. Que tudo isso que a gente está falando, é importante lembrar que ele deriva da minha revolução industrial. Bom, voltando então lá
no VMI, é onde os fornecedores eles se comprometem a controlar o meu estoque físico. Exemplo, nós temos um fornecedor de embalagens. Este fornecedor que ele vai fazer um controle dessas minhas embalagens. Então, através de uma análise da quantidade das embalagens que são gastas dentro da minha produção, ele vai me abastecer as minhas embalagens em um período de 10 ou 15 ou 20 dias ou um mês, para que eu não precise ficar me preocupando, então, com o meu processo de abastecimento de matéria-prima ou abastecimento de embalagens, enfim. A responsabilidade passa a ser, então, do meu fornecedor, criando um grau mútuo de confiança. Ele confia em mim e eu confio nele, para ele não deixar que o meu estoque ele se esgote antes de ele ser reposto. Tá? Voltamos aqui para o nosso slide. Nós temos o movimento ECR, que é utilizado para proporcionar uma resposta rápida às exigências do mercado, ou seja, ele é um movimento que ele busca uma administração mais ágil e flexível. A gente pode observar aqui o que? Nós vamos lançar um produto, a gente não sabe como esse produto ele vai ser aceito pelos nossos clientes. Ele pode ser muito bem aceito e houver uma demanda muito grande, então a nossa empresa ela tem que estar preparada para atender essa demanda, que é o propósito do movimento ECR, é deixar a empresa preparada para que, se isso acontecer, a gente ter todos os recursos para se trabalhar em cima dessa produção acelerada devido à nossa demanda que vai ser grande, ok? E caso não aconteça, então também a gente tem algumas outras estratégias para manter a produção da maneira que ela já está sendo alinhada ou já está sendo dirigida. Voltando aqui ao nosso slide, a gente tem o sistema CTFR, que ele envolve processos que visam facilitar a colaboração entre as empresas. Ele busca sempre do ganho conjunto que possa ser compartilhado entre as partes. Algo bastante legal que nós podemos estar analisando aqui são empresas que dependem de produtos de outras empresas. Exemplo, em um abatedouro de aves, onde todo o sangue, onde o resto dos ossos ou os subprodutos, eles são vendidos para estar fazendo alguma farinha ou estar fazendo alguns nutrientes que vão ser misturados à ração de outros animais, né? Farinha que vai se misturar para fazer a ração de outros animais. Então, cria-se essa confiança mútua. Então, elas tentam aproveitar o máximo toda a cadeia produtiva para que as duas possam, então, obter lucro com isso. Voltamos aqui ao nosso slide novamente. Nós temos o sistema EBUScience, que é o quê? Ele implica na execução das transações comerciais via a internet. O que para muitos produtos, isso é algo que promete revolucionar a forma de comercializar. Porque até então talvez você não precise ter uma indústria e assim você comprar produtos dessa indústria e vender eles dentro da internet. Ou a própria indústria ela pode utilizar esse sistema para maximizar a sua venda. Bom, nós conversamos aqui sobre o sistema de industrialização, sobre a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, mas que acabou refletindo em toda a Europa e até mesmo aqui no Brasil, Estados Unidos, enfim. E aqui no Brasil, como que originou a industrialização? A gente vai voltar até a época do café, né? Até os grandes produtores de café, que na época então eram eles que detinham o poder financeiro em mãos. Naquela época, apenas o que era necessário para nós montarmos uma indústria? Quais eram as bases necessárias? Nós temos o capital, nós temos a mão de obra para trabalhar nessas indústrias e nós temos o meio de transporte. O capital, como os produtores de café tinham grandes fazendas, então eles tinham um grande capital para poder investir. Agora,
a mão de obra. Geralmente essa mão de obra era mão de obra escrava, mão de obra forçada, né, que vinham para trabalhar nessas indústrias e acabavam que não se ganhava nada. A questão de transporte foi resolvida, né, pela questão das ferrovias que foram criadas para poder escoar essa produção até os portos para serem vendidos para os países europeus, para eles sim darem o processamento final. Vejamos aqui no nosso slide também. Bastante importante para as indústrias foi o momento Vargas, onde se teve então a consolidação das leis trabalhistas, o que nós chamamos, né, da CLT. E a partir desse momento Vargas, o que foi acontecendo na indústria, não só no Brasil, como em todo o mundo já estava acontecendo, a história é muito paralela, ela é muito próxima. Então, nós podemos pegar as informações do que estava acontecendo fora do Brasil e, claro, implementar no Brasil nesse período também. Outro tópico bastante importante que vejamos aqui no nosso próximo slide. Nós temos aqui a globalização e seu impacto nas decisões de localização de empreendimentos produtivos. Bom, essa questão de localização das indústrias é algo bastante importante. Quando um grupo compra várias outras indústrias isoladas, eles acabam fechando alguma indústria em cidades que talvez sejam inviáveis nós mantermos essa indústria rodando, justamente por causa da logística, que se torna muito distante de porto ou muito distante dos meus consumidores alvos, né? Então a questão de logística também tem que ser relevada. Aí não adianta eu ter uma indústria que faça biscoitos de soja ou aperitivos de soja lá no Amazonas, até porque no Brasil quem produz bastante soja, grão de soja, é a região sul do país. Então, por essa questão de logística, a gente pode considerar inviável a instalação de uma indústria dessa, né, lá no norte do país. E sim, uma indústria dessa tem que ser instalada mais no sul pela possibilidade de logística. A gente também tem a questão do incentivo fiscal. Alguns estados oferecem a isenção fiscal, eles dão um terreno e uma série de outros benefícios para que essa empresa ela possa vir para a cidade e possa rodar, gerando empregos para a cidade e fazendo o desenvolvimento dela. Então, isso é algo bastante importante também para uma empresa ela vir e se instalar em algum local. Temos aqui também no nosso slide um tópico onde o retorno vai ser maior, né? Talvez se eu ganhe um terreno ou um bom financiamento da minha infraestrutura com juros mais baixos do que talvez eu pagaria em um outro lugar, provavelmente o meu retorno ele vai acabar sendo maior, por questão também da mão de obra qualificada. Talvez eu tenha pessoal mais qualificado na região centro-oeste para um determinado tipo de indústria. Talvez eu tenha um pessoal mais qualificado lá no Nordeste para determinado tipo de indústria. Então, é sempre importante levar isso em consideração também. E, claro, a possibilidade de investimentos futuros. Perder um terreno para fazer a instalação da minha indústria, ou se eu tive um incentivo legal para eu instalar a minha indústria, porém, o meu espaço físico ele é pequeno, e depois, se eu for querer investir ou ampliar a minha indústria, qual vai ser essa minha situação? Será que eu vou continuar tendo uma isenção de impostos, uma isenção fiscal? Será como que vai ser isso aí? Será que o lugar onde eu estou me possibilita futuros investimentos ou futuros investimentos até para novos negócios, não só para a ampliação? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que analisar e que nós temos que ter a disponibilidade de quando a empresa for fazer um novo investimento ou se ela fechar e for para um outro lugar em questão de logística ou de ganhos maiores, a gente tem que ter essa disponibilidade, talvez, de estar se deslocando junto com a empresa, atendendo os objetivos dela e também os nossos objetivos. Vamos aqui então para o nosso último slide, tá? Bom, nesse nosso último slide vocês podem ver aqui que no final deste capítulo, até então,
no livro que vocês tiveram acesso através do AVA, vocês vão ter alguns exercícios. Esses exercícios, eles terão que ser resolvidos, tá? Nós temos exercícios na página 77, 78, 79 e na página 80. Esses exercícios vão ter que ser resolvidos e encaminhados para a gente através da nossa tutoria, né? Para que a gente possa estar analisando estes exercícios e validando uma nota para eles. Nós temos o nosso sistema de avaliação, a gente adota uma porcentagem de 0 a 100. Se você atingiu essa porcentagem de 0 a 100, que era feita através da resolução dos exercícios, você tem os 100% de aproveitamento no seu curso. Tá? Então você vai ganhar o certificado de conclusão de curso. Agora, se você tem uma participação dessa porcentagem inferior a 75%, você vai ter o seu certificado de participação, porque você não teve a participação suficiente para você absorver o conhecimento necessário para aplicar isso dentro do seu novo emprego ou dentro da indústria em que você atua, para a gente lhe fornecer o certificado de conclusão. Então é muito importante vocês lembrarem de sempre estarem realizando estes exercícios no final de cada capítulo. Bom, eu me despeço de vocês agora. Novamente agradeço a atenção de vocês em ter escolhido o CETESE São Paulo e até a próxima videoaula. Obrigado.